Olá, começando bem o seu dia, hoje, sábado, com o nosso quadro Família em Sintonia está imperdível. O Começando Bem o Seu Dia, que vai ao ar pela TV Amazônia, canal 7.1, segunda a sábado, 6h30 da manhã, com reprise à meia-noite, também vai ao ar pelo nosso canal do YouTube, TV Amazônia, pode procurar lá que você vai achar, de terça a sábado, a partir de 6h30 da manhã. Logo, logo, nós vamos estar também com o Começando Bem o Seu Dia, às segundas-feiras, a partir de 6h30 da manhã. A gente vai fechar, então, de segunda a sábado, tanto pela TV Amazônia, quanto pelo nosso canal do YouTube, tá bom? Então não se esqueça de estar conosco nesse programa imperdível, Começando Bem o Seu Dia, com um foco hoje sobre a família. E hoje o tema é forte, o sermão do exemplo. Mas sobre isso eu vou falar com você daqui a pouco, logo após o nosso intervalo do Começando Bem o Seu Dia. De volta com Começando Bem o Seu Dia, lembrando que hoje, sábado, o nosso foco é a família em sintonia. Hoje nós temos como devocional o Sermão do Exemplo. Para isso eu peço que você abra a palavra de Deus, que diz o seguinte, Provérbios 22:6. Provérbios 22:6 diz: ensine a criança no caminho em que deve andar. Só isso que eu vou ler desse texto. Seus filhos, escute o que eu vou falar para você aqui hoje. Os seus filhos estão te filmando com os olhos. Eu costumo dizer que as crianças são como esponja. A gente acha que ela está olhando para o lado, que ela está distraída, mas eu observo, eu percebo que as crianças estão ouvindo tudo. É igual uma parabólica, meu amigo. Elas estão filmando você, não pense que elas não estão filmando o seu comportamento, suas palavras, suas atitudes e seus gestos. Você está influenciando, sim, as crianças com tudo que você vive, fala e é. Não tenha dúvida disso. Um exemplo prático, muito conhecido, muito falado. Você diz para o seu filho, não minta. Não pode falar mentira, não. Mentira é coisa do diabo. Não pode falar mentira. Mas, quando toca lá o telefone e você olha, ou alguém olha, estou dizendo você, olha lá o telefone tocando, você não quer atender aquela pessoa e você manda dizer, fala para o filho, atende lá e diz que eu não estou. Muita gente costuma dizer, né, quando alguém tocava lá na porta, a campainha, diga que o papai não está em casa, né? Aí o filho foi, abriu a porta, falou, e aí? Aí, seu pai está? Olha, ele está, mas ele mandou dizer que ele não está. Criança é fogo. A criança está te observando, tá? Então essa ilustração é muito conhecida, mas é bem aplicável. Não adianta você faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Que coisa mais hipócrita. Que mentira é essa daí? Você tem que ouvir o que diz a palavra de Deus, como disse o apóstolo Paulo. Ele fala para vocês, me imitem assim como eu imito a Cristo. A gente tem que ter coragem. Temos que ser autênticos. Inclusive, quando a gente erra, falha e vai pedir perdão para um filho. Por que não pedir perdão para o filho? Tem pai? Não, eu não posso pedir perdão. Desculpa, nem desculpa eu peço. Porque se eu fizer isso, eu perco a minha moral. Não, você perde a sua moral quando você é incoerente como pai ou como mãe. Quando você mente, quando você engana, quando você promete e não cumpre, quando você diz e não faz e por aí afora vai. Tá? Tem muita criança hoje traumatizada, com caráter distorcido por causa do mau exemplo de um pai e de uma mãe. Isso é uma responsabilidade muito séria e não tenha dúvida disso. Eu sei que Deus vai pedir para mim, Eduardo, contas desses tesouros ou desse tesouro que Deus me deu, que são as minhas filhas. E vai pedir contas, como é que você cuidou daquilo que não é seu, porque os filhos não são nossos. Os filhos são herança do Senhor, pertencem a Deus. O que eu tenho, enquanto elas estiveram comigo, debaixo da minha conduta dentro de casa, foi o privilégio, a honra
e a responsabilidade de tentar ser para elas um espelho da palavra, um espelho de Jesus. E com as minhas falhas e limitações, eu posso te garantir que eu não acertei, mas errei muitas vezes. Mas eu tive, pela misericórdia de Deus, a graça de chegar para elas e pedir perdão. Guarde isso. Tem um exemplo, uma ilustração que fala sobre pegadas da neve, né? Se você caminhar torto, quem vier atrás de você vai seguir um rastro torto, né? Então, se você vai por um caminho tortuoso, pessoas, principalmente nossas crianças e nossos filhos. Eu vi um comercial uma vez na televisão, eu não sei se você já assistiu esse comercial, que arrasta, a palavra é boa, mas o exemplo arrasta. E nesse comercial, o pai está fumando, e aí logo depois aparece o filhinho do lado. O que o filho faz? Pega um cigarro e fuma. Aí no outro, o pai está gritando, agredindo uma pessoa, e logo depois aparece o filhinho gritando e agredindo. Aí tá lá depois o pai, eu tô falando do pai, né? O caso do comercial, né? Que ele tá chutando um cão e o filho depois lá tá chutando um animal também. O exemplo, as crianças seguem exemplos. Imagine isso, né? Não é que elas sejam papagaios, mas é que o exemplo marca muito a vida dos nossos filhos. E se você olha, né, porque eu vejo muitos pais, muito carinho, né, falando palavrões, contando mentiras, fazendo o que não deve, distratando, falando mal de autoridades, falando mal de... fofocando. O filho está observando isso, gente. Ele está vendo, ele vai replicar esse comportamento. E isso é destrutivo, isso é desagregador. Isso transforma uma família que poderia ser saudável numa família disfuncional. Depois o pai e a mãe... eu não entendo por que isso está acontecendo com meu filho. Sabe o que está acontecendo? Foi um mau exemplo, muitas vezes. Com todo carinho, mas sendo honesto, sendo sincero com você. Mas como é que eu mudo isso daí? Eu posso mudar isso? Pode. Pode. Você pode mudar isso começando com arrependimento, pedindo perdão. Às vezes você errou muito, eu errei muitas vezes, mas eu precisei passar uma divisão, uma divisória. Sabe qual é a divisória? É o sangue de Jesus Cristo. É preciso primeiro o Eduardo ir para a presença de Deus, arrepender-se, e depois de arrependido, com mudança de comportamento, e foi uma luta, gente, muita luta. Eu vivi numa família disfuncional, enfim, eu tive muitos problemas que marcaram a minha alma, meu comportamento, meu caráter. Um milagre que Deus está operando todos os dias até a volta de Jesus na minha própria vida. Eu estou sendo bem honesto com você. Deus está mudando a minha vida até hoje, e eu creio que assim como Ele está mudando a minha vida, Ele pode mudar a sua também. Mas é preciso dar o primeiro passo. O primeiro passo é um passo de arrependimento. Pedir perdão para o seu filho por algo incoerente, por mentiras, por comportamentos erráticos que você tem vivido, por palavras totalmente descabidas que você tem falado, por decisões destrutivas que você tomou. Faça isso. É porque antes de você querer pregar com a boca, né, é preciso pregar com a vida, porque o exemplo vai arrastar, pode ter certeza disso. Nunca é tarde. Por favor, não se sinta ofendido, mas se essa palavra serviu para você, me permita orar agora em nome de Jesus. Pai, eu oro por essa pessoa que ouviu esta palavra tão confrontadora, que fala sobre ensinar o filho no caminho que deve andar. Fala de exemplo, fala de testemunho pessoal, testemunho prático. Eu oro no nome de Jesus para que uma mudança se estabeleça no comportamento, nas palavras, nos exemplos desta pessoa para com seus filhos. Eu oro para que isso seja um divisor de águas, um marco histórico, um milagre acontecendo nesta relação. Pai, em nome de Jesus, que caia por terra toda a mentira do diabo, que fala muitas vezes ao coração de um pai, de uma mãe, que se ele pedir desculpas ou perdão, vai estar perdendo a sua moral, a sua autoridade. Pelo contrário, espiritualmente, ele vai estar crescendo, vai estar ganhando, vai ganhar a batalha contra o inimigo na vida de um filho, de uma filha. E eu oro assim, declarando cura em relacionamentos, em nome de Jesus. Amém, amém, amém.
A devocional terminou, o programa ainda não. Fique conosco ainda que eu tenho uma coisa muito, mas muito top para te falar, que é mencionar algumas pessoas que estão conosco nessa programação, que mandaram mensagens, eu quero citar, mas logo após o intervalo a gente fala sobre isso. Programa começando bem o seu dia hoje, com foco na família em sintonia. Neste sábado está terminando hoje, lembrando que amanhã, domingo, nós temos os cultos de celebração na Paz Church Santarém, na Avenida Borges Leal, 2213, no bairro Aparecida, 7 da manhã, 9 da manhã, 5 da tarde e 7 da noite. Mas também nós temos cultos em dezenas de locais, de núcleos e campos espalhados pela cidade de Santarém e centenas de igrejas, nossos amados povos ribeirinhos, para quem eu mando um abraço e declaro bênção sobre cada uma dessas Paz Churches espalhadas no meio do povo ribeirinho. É uma honra. O trabalho que a Paz Church realiza, né, na Amazônia é impressionante. Com todo carinho, sem ufanismo, sem prepotência. É o maior trabalho missionário que eu conheço que está sendo realizado na Amazônia por uma denominação evangélica. É o trabalho da Paz Church Santarém. É algo sobrenatural, extraordinário. Mas voltando aqui, o programa Começando Bem o Seu Dia, ele está indo ao ar pela TV Amazônia, canal 7.1, de segunda a sábado, 6h30 da manhã, com reprise à meia-noite. E no nosso canal no YouTube, na TV Amazônia, é o nome do nosso canal, TV Amazônia, tudo junto, lá no YouTube, você vai poder assistir a nossa programação de terça a sábado, a partir de 6h30 da manhã. Pode, enfim, quando você quiser assistir a nossa programação. Logo, logo, em nome de Jesus, nós vamos ter o nosso programa também na TV Amazônia, lá no canal do YouTube TV Amazônia, segunda-feira também. Logo, logo a gente vai estar lá. Então, eu peço desde já que você se inscreva no nosso canal, da TV Amazônia, que você curta, que você comente, logo olha aqui a mensagem aqui, que você comente e que você compartilhe. Não esquecendo, por favor, de ativar o sininho das notificações para você saber quando é que entrou uma mensagem do programa Começando Bem o Seu Dia no ar. Para finalizar, quem é que tem enviado? Enquanto estávamos na nossa programação, pessoas enviaram mensagens e eu fiquei maravilhado com isso. A Clary Santos colocou: que devocional maravilhoso. Deus abençoe você, Clary. Maria Luísa, amém. Graças a Deus, que Deus continue abençoando sua vida e sua família. Obrigado, Deus abençoe você também. Minha cunhada, de novo lá de São Paulo, mandou mensagem. É tão bom estarmos em paz conosco, né? Com a gente mesmo. Murilo Cauã, parabéns pelo programa, muitos ensinamentos valiosos. Pastor Edson Valentim, tanta gente tem comentado, muito obrigado. Esse retorno, esse feedback é fundamental, é o que nós estávamos esperando. A gente está terminando aqui o programa, mas nós estaremos de volta, se Deus permitir, segunda-feira, pela TV Amazônia, canal 7.1. E a partir de terça-feira, também, além da TV Amazônia, nós estaremos também com o nosso canal no YouTube, TV Amazônia, no ar. Deus te abençoe, tenha um final de semana maravilhoso, extraordinário, em nome de Jesus, começando bem o seu dia.